Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp, iniciando mais uma semana de atividade e, como nós comentamos na aula anterior, já estamos caminhando para o lado mais aplicado, ou seja, o direcionamento dos conhecimentos absorvidos nas últimas semanas. Então, esta semana, o nosso plano de aula, o nosso plano de atividade é a abordagem de como se elabora ou qual a estrutura de que nós devemos seguir para uma atividade empreendedora, para uma oportunidade empreendedora e a formalização dessa oportunidade em um plano de negócio. Ou seja, a partir do momento que a minha ideia está validada, eu confio nos elementos que validaram essa ideia, eu tenho que partir para a estruturação dessa ideia, a formalização. E o plano de negócio, ele é exatamente a formalização do que era até então uma ideia, digamos assim, uma visão de futuro que eu poderia alcançar alguns resultados pretendidos. Então, primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a formalização não deve ser entendida como uma burocracia. Na aula anterior a gente falou sobre planejamento e controle e eu creio que nós justificamos a importância conceitual de se planejar e criar os mecanismos de controle para qualquer atividade e não diferente para o empreendimento em que temos interesse em ser bem-sucedidos profissionalmente. Então, este é o foco de hoje, desta semana de estudo. A formalização não como uma atividade burocrática, mas algo que fique registrado o quanto a nossa ideia foi validada, o quanto ela tem de objetivos e, assim, todos os elementos que fazem parte, digamos assim, de constituição de um empreendimento. Então, vamos ver quais são as nossas atividades para essa semana. Então, estamos seguindo o nosso conteúdo programático estabelecido. Estamos agora no 6º tópico, elaboração de um plano de negócios, ou também serve com um plano de ação, alguma melhoria que eu quero fazer em um processo, em uma parte de processo. Então, na visão conceitual que já divulgamos, nós estamos nessa segunda etapa agora com a nossa discussão dessa semana, desenvolver o plano de negócio, aqui já uma visão estruturada de como eu formalizo esse plano de negócio. Destacamos isso também em aulas anteriores, falamos na semana passada de avaliação da oportunidade e estamos agora conversando com vocês e propondo atividades de como elaborar um plano de negócio. Então, vencida a fase de validação da oportunidade, eu tenho que tomar a decisão se a validação eu vou viabilizar explorando essa oportunidade ou aguardando um outro momento. Então, se eu tomo a decisão de ir à frente, mais um passo, é lógico que esse passo a ser dado é empreender. E para empreender, eu tenho que elaborar o plano de negócio, que seria o documento que vai me balizar, eu vou ter formalizado as minhas intenções. Então, vai servir para que eu verifique sempre o que está sendo executado em relação àquilo que foi planejado e outras pessoas que a gente vai chamar para fazer parte, que vai compartilhar, que porventura tenham participado da discussão ou chegaram depois da discussão, eu tenho um documento para sensibilizar, para mostrar o que é pretendido, o que é desejado. Então, o plano de negócio pode ser considerado, sem dúvida, como um instrumento de gestão do empreendedor, independente do tipo de projeto ou negócio, ou seja, o plano de negócio, ele não é para somente um tipo de atividade. Para qualquer produto, para qualquer serviço, para qualquer porte de organização. Por quê? Ele é um elemento norteador. Isso não é um privilégio de grandes ou pequenas organizações, de empresas muito bem preparadas em termos de conhecimento e empresa menos despreparada. Ou seja, ele tem a característica de ajudar a gestão de qualquer tipo de organização, qualquer tipo de qualificação de pessoas. Por quê? Porque ele é o espelho daquilo que eu quero para aquela atividade, aquele processo, aquele empreendimento.
Então, nós podemos dizer que ele se aplica ao empreendedorismo de qualquer porte, uma startup, o empreendedorismo social e o corporativo, o intraempreendedorismo. A diferença é que, por exemplo, se eu estou no ambiente interno, o intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo, o plano de negócio deverá sempre levar em consideração as próprias estratégias de negócio. Então, se o meu ambiente de análise é interno, eu não posso fugir de que eu estou num contexto organizacional já em movimento, em decisões, em ciclo de alguma proposta. Então, eu tenho que adaptar, ou se eu preciso modificações nessa proposta estrutural de negócio original, eu tenho que dialogar com as partes interessadas internas, mais do que talvez já começar com as partes interessadas externas, né? Então, eu tenho que respeitar a característica daquela decisão que vai me levar a alcançar uma determinada oportunidade identificada. Feito essa ressalva aqui, todos os outros elementos são sempre idênticos, né? E podemos dizer que um plano de negócio é parte fundamental do processo de empreender. Então, não é por acaso que, se vocês forem a todas as bibliografias existentes de empreendedorismo, dificilmente vocês vão encontrar uma que não tenha menção à elaboração de um plano de ação, de um plano de negócio, com uma nomenclatura explícita, plano de negócios ou plano de negócio, mas com outra característica de formalização, com certeza. Tá? Então, é por isso que tem, digamos, essa unanimidade praticamente de conceitos quando se estuda empreendedorismo. Então, o que é o plano de negócio? O plano de negócio é um documento, é uma formalização. É um documento gerencial, sem dúvida alguma, mas eu tenho que formalizar, eu tenho que documentar. Então, vem lá do princípio da administração, né? Entender que formalização é sinônimo de burocracia. Então, quando eu vou formalizar, eu tenho que ser mais leve possível, mas eu não posso deixar de formalizar. Então, lá na disciplina de administração, vocês já tiveram contato com esse conceito de formalização. A organização formal, né? Ela precisa existir, porque se ela não estiver formalizada, ela fica, digamos, aparentemente formalizada na mente das pessoas que tomam decisão. Mas se essas pessoas não estão presentes, ninguém conhece o que realmente está formalizado. Então, é isso que não pode existir quando eu estou empreendendo. Algo que só eu entendo e mais ninguém. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem. Sem dúvida, toda vez que estamos planejando, em qualquer situação, há momentos de reflexão. E esse momento de reflexão sempre gera conhecimento, né? Então, a gente aprende empreendendo, né? Aprende observando. É o que os especialistas chamam de autoconhecimento. E ainda permite ao empreendedor, né, situar-se no seu ambiente de negócio, ou seja, quanto mais eu vou detalhando, quanto mais eu quero formalizar, mais eu vou conhecendo do meu ambiente, da minha área de negócio e, portanto, eu vou ficando mais experiente, mais especialista naquela atitude empreendedora. Então, as sessões que compõem um plano de negócio geralmente são padronizadas, de autor para autor, de livro para livro, de texto para outro texto de empreendedorismo. A gente vai ver que o plano de negócio, estruturalmente, eles têm mais ou menos as mesmas indicações, com nomenclaturas diferentes, mas sua essência é praticamente a mesma. Então, cada uma dessas sessões de um plano de negócio, ele tem um propósito específico, no sentido de se comunicar com quem está empreendendo e se comunicar com quem vai estar envolvido nesse empreendimento. Muitas sessões podem ser mais curtas, eu posso ser mais breve, eu posso ser menos detalhado, né, porque ela causa menos risco para, digamos, o projeto, para o plano de negócio, e outras eu tenho que detalhar muito, porque os detalhes vão fazer a diferença naquele resultado pretendido, naquela sessão, naquela dimensão. Os aspectos chaves que sempre devem ser focados em qualquer plano, né, de negócio
Normalmente, são esses 3 aqui. Eu posso ter mais, mas essencialmente esses 3 eu não posso deixar de mencionar. Então, em que negócio eu estou? Eu tenho que ter objetividade, porque se eu que estou escrevendo o plano de negócio não tenho objetividade, não sei exatamente aonde eu estou, o que eu estou inserido, fica difícil alguém que vai ter contato com esse plano entender. O que você realmente quer vender? Né? O que é o seu negócio propriamente dito? É um serviço com uma determinada especificidade, é um produto com determinadas características. Então, essas especificidades e essas características devem ser claras para que alguém entenda que o seu serviço, o seu produto é diferente de qualquer outro que esteja oferecendo algo semelhante. E qual é o seu mercado-alvo? Né? É muito difícil atender 100% de qualquer mercado. Então, eu tenho que estabelecer uma referência, um núcleo em que toda a viabilidade desse empreendimento está calcado nesse núcleo. Então, se nesse núcleo eu quero ser bem-sucedido, então eu tenho que ter clareza qual é esse mercado-alvo. Então, por que escrever um plano de negócio? Então, por que formalizar? Por que ter burocratizado uma ideia? Porque quando eu tenho um plano de negócio, eu posso ter alguns entendimentos, eu posso ter mais clareza. Por quê? Porque está escrito, porque está registrado. E aí não pode ter dúvida na forma desse texto que eu chamei de plano de negócio. Por quê? Eu posso entender e estabelecer diretrizes para o projeto por meio do plano de negócio, gerenciar de forma mais eficaz. Por quê? Porque se eu estabeleci vetores, direcionamentos com objetividade, eu vou conseguir gerenciar com um pouco mais de clareza. Por quê? Porque já está especificado. O máximo que vai ser verificado é o seguinte: entre o momento do planejamento e o momento da execução, será que alguma variável se movimentou e o que estava planejado já não é mais exatamente o que está acontecendo? Essa é uma análise crítica. Entre o planejamento e a execução, os momentos, nesse intervalo de tempo, houve alguma mudança? Se houve, e ela é significativa, eu tenho que promover uma correção. Então, aquela questão do planejamento e controle que falamos em aula anterior. Né? É justamente que no momento da execução eu posso já ter mudanças de variáveis planejadas. Monitorar o dia a dia. Então, eu posso exercer o controle. A cada execução eu posso fazer uma verificação, se assim desejar. Conseguir os recursos necessários. Com clareza do que eu quero alcançar, eu tenho que ter clareza dos recursos que preciso. Esses recursos que preciso estão viabilizados? As necessidades estão planejadas e estão atendidas? É essa pergunta que a gente tem que responder, porque senão eu posso iniciar um planejamento sem os recursos garantidos e aí nós não sabemos qual vai ser o resultado. Normalmente não é um bom resultado. Identificar e avaliar oportunidades e transformá-las em diferencial. Então, quando eu formalizo, eu entro num sentido mais crítico e ao formalizar eu já tenho que ter validado essa oportunidade. Estabelecer uma comunicação interna, pelo menos, né? Isso que é o ato de formalizar. Eu tenho um documento que as pessoas podem entender se estiveram presentes no estabelecimento ou se não estão chegando depois, elas podem recuperar a nossa memória de planejamento por meio do plano de negócio. Então, a quem se destina o plano de negócio? Para mim, a resposta é bem objetiva. Para todas as partes interessadas ou para todos os stakeholders internos e externos. Quem são? São os mantenedores de uma incubação, por exemplo, de empresa, financiadores, parceiros, bancos, agentes governamentais, agentes não governamentais, enfim, a lista de usuários de um bom plano de negócios pode ser imensa, mas cada plano de negócio, cada área, cada situação é uma situação. Então, aqui apenas alguns
né, foram lembrados. Não quer dizer que são todos esses, e algumas das características que mais interessam a esses usuários. Bom, e qual seria então a estrutura de um plano de negócio mais recomendado? Se vocês forem a todos os livros-textos e todas as bibliografias de empreendedorismo, vocês vão encontrar muita semelhança na proposta de estrutura. Nomenclaturas diferentes, mas na essência tentando deixar um roteiro de formalização muito idêntico de caso para caso. Então, nós podemos dizer que não existe uma proposta única, mas eu devo analisar aquela que mais atende ao meu tipo de atividade e, portanto, preencher aqueles requisitos da estrutura que eu escolhi. Então, eu posso seguir um modelo de estrutura pronto, elencar lá os vários modelos, vocês vão ter contato na nossa literatura com outras estruturas, não só uma, mas, enfim, eu vou ter que fazer a opção de uma delas ou combinação de elementos entre as estruturas, digamos, propostas aí na literatura. Tá? E elas estão organizadas dentro de uma lógica, ou numa lógica em que eu tenha todas as informações relevantes contidas aí numa estrutura. Algumas possíveis estruturas para a confecção de um plano de negócio são apresentadas na bibliografia de empreendedorismo, de uma forma geral, como nós comentamos, e a gente vai indicar que vocês vejam essas estruturas em cada página que tenha na nossa literatura recomendada. Cada uma das sessões apresentadas deve ser abordada sempre visando objetividade, gente. Plano de negócio, como eu disse no começo, ele não é uma camisa de força, ele não é algo que tem que ser maçante em termos de formalização de uma ideia. Quando eu mantenho a formalização com objetividade, então, por favor, prestem atenção nesse processo aqui. Eu tenho que ser objetivo sem, contudo, ser omisso em informação. Por quê? Eu não posso, para ser breve, omitir informações que outro não entenda. A objetividade ela é sinônimo de eu tenho que ter clareza na formalização para que eu e todas as outras partes envolvidas entendam o que foi planejado. Então, objetividade não é sinônimo de duas palavras ou de frases curtas. Sim, eu preciso ter objetividade com frases sintéticas, mas sem com isso perder clareza, sem com isso omitir informação, o que é grave. Então, o que a gente mais encontra como recomendável é uma estrutura semelhante a esses 10 pontos aqui. Vocês vão encontrar outros com menos de 10 pontos, outros com mais de 10 pontos, ou seja, em torno destes tópicos aqui é que eu devo construir o plano de negócio. Então, é óbvio que em todos os planos de negócio, todo plano recomendado, vocês nunca vão encontrar um que não tenha a dimensão financeira, é óbvio. Vocês nunca vão encontrar um que omita a questão de mercado. Então, tem pontos comuns. Ah, mas eu preciso de um sumário executivo no contexto em que a literatura especifica do sumário executivo? Não sei. A resposta está em quem elabora o plano de negócio. Qualquer pessoa que tenha contato com o meu plano de negócio, ao não ter uma menção a um sumário executivo, ela consegue entender e consegue, muito mais do que entender, tomar decisões com o plano de negócio de forma coerente e alinhado com os objetivos do negócio? Se a resposta for sim, esse item é desnecessário no plano de negócio. Eu não preciso pedir autorização para não incluir, né? Então é esse o ponto. Eu tenho que escolher sim uma estrutura para ter uma ordenação mais lógica de conhecimento. Então, normalmente os conteúdos de um plano de negócio relatam com clareza o que é a oportunidade, por que nós estamos trabalhando com esta oportunidade e o que nos motivou a escrever o plano de negócio. Em termos de mercado, são variáveis que são muito tensas no empreender, no exercício do empreendimento. Eu sei que as oportunidades não estão automaticamente declaradas, que elas são viáveis. O mercado ele é totalmente dinâmico, é como se eu estivesse tirando fotografias dele
e esse mercado está em movimento. É a mesma coisa que você fixar a sua forma de tirar fotografia em um objeto em movimento. Você vai tirar inúmeras fotografias de maneiras diferentes, mas o objeto é o mesmo e o momento é o mesmo. Então, isso todo mundo tem noção. Então, como que nós tiramos uma fotografia de um determinado momento do mercado e trazemos isso para dentro de um plano de negócio? A parte da análise econômica. Então, essa oportunidade gera uma visão de mercado que gera uma visão de oportunidade de receita. Eu vou ter gastos, qual é o resultado? Qual o tamanho do resultado? Então, eu tenho que ter uma pegada aqui financeira. Todo plano de negócio exige isso. O plano de marketing, eu sei que o mercado está lá, agora como é que eu vou abordar esse mercado para tirar dele aquilo que eu tenho interesse? E como é que eu vou deixar esse mercado satisfeito? Então, eu tenho que trabalhar um plano de marketing. Eu tenho a execução do negócio em si, o operacional, eu tenho que respeitar alguns conceitos de gestão operacional de qualquer empreendimento. Eu tenho o desenvolvimento, né? Então, qual é o momento presente, qual é o momento futuro, qual é a expansão possível nesse mercado e portanto, quanto isso está contido no meu plano de negócio. Então, com isso, pessoal, a gente tem aqui, sem dúvida, os principais conceitos, os principais elementos para a elaboração de um plano de negócio. A atividade da semana vai exigir um trabalho de reflexão em torno de um plano de negócio, digamos assim, de uma possibilidade real, né, perto de nós, e eu tenho certeza que com esses conceitos da videoaula, mais os conceitos mais detalhados que estão na literatura e nos textos recomendados para a atividade da semana, vocês vão conseguir, digamos, trabalhar um pouco mais. Eu diria até que dá para fazer um exercício, digamos, de plano de negócio, ainda nesse semestre com o projeto integrador, e se não for mais possível, por que não tornar a obrigação do trabalho de conclusão de curso, a obrigação acadêmica que vocês têm previsto para o próximo semestre, por que não esse trabalho de conclusão de curso ser uma oportunidade, uma ideia que se transforma em uma oportunidade, e sendo uma oportunidade, por que não a elaboração de um plano de negócio no escopo do trabalho de conclusão de curso? Então, eu creio que é uma atividade acadêmica e, ao mesmo tempo, uma atividade, digamos assim, profissional, uma atividade prática que vai estar muito próxima do mundo real de vocês, individualmente, de cada um de vocês. Portanto, boa semana de estudos e até a próxima aula.